1, 2, 3 e... Vrá. Eu sei fazer. Tinha que ter prova. O meu é... A gente presta, a gente passa. A gente passa. Ai, preto não tem inveja. Não é bom, não. Aquela, tô com inveja branca, porque preto não tem inveja. Ó, vai fazer de novo, ó. 1, 2, 3 e... Vrá. Eu faço assim pra poder acompanhar. A Bad Romance. A Bad Como é que Romance. fala Eu não mesmo? tô nem É doida, tipo gaga, disso. ulalá, Não, eu isso? tenho, ó. Não sou. É o rara. Não sou usuária de gaga. Olá. Quer anotar? Gente, é ela que canta, meu Deus. Eu não sou usuária de gaga, não tô ciente. Gaga, olá. A Bad Romance. Só sei falar Bad Romance. Olá! É com muita alegria que começamos mais um Precisamos Conversar. Eu sou a Juliana Baroni e esse é o programa mais feminino do ICL. Como você já sabe, nós estamos no ar todas as terças-feiras às 19 horas, com reprise na quarta às 15. Também estamos no Spotify em vídeo, então você não pode perder. Eu não ando sozinha, como vocês já estão cansados de saber. Eu ando sempre muito bem acompanhada, então eu quero mostrar minhas colegas de trabalho para vocês. Atenção, senhoras e senhores, a cantora Açucena! Efeito gaga. A especialista em finanças e tecnologia Nina Silva. Ei! E a filósofa das redes, Sara Zara! Ei! Tamo aí. Bom, vamos direto ao assunto? Que tal? Bora. Hoje nós precisamos conversar sobre Roma, gaga, ulala. A Bad Romance. Ela abalou o Brasil. Ela parou a praia mais famosa do Brasil, Copacabana. A partir de 7h30 da noite, só se chegava na praia de Copacabana ou a pé ou de metrô, não passava carro, não passava ônibus, mas o Brasil inteiro estava em festa, esperando esse show acontecer, e acho que surpreendeu muita gente, tanto o número de pessoas quanto a energia que aconteceu ali. Foi um grande acontecimento, um grande ato político, quase isso, né? E Lady Gaga também ficou muito surpresa, ficou muito emocionada durante o show, então a gente vai falar sobre ela e sobre tudo que ela representa, né, para a comunidade LGBTQIAPN+, o que ela fala sobre vulnerabilidade, sobre doença mental, e entregou um show. Gente, ela entregou tudo. Eu que sou mais do time Madonna, olha aqui a minha camiseta, eu sou de uma geração, né, sou de 1978, então quando Madonna apareceu, eu era muito, muito criança, ganhava os discos da Madonna de Natal, mas eu me rendi totalmente. O fandom tem essa rivalidade, mas a gente aqui não tem rivalidade nenhuma, nós amamos as duas divas pop mais maravilhosas do mundo. Açucena, eu queria te perguntar, você assistiu o show? Você estava lá na praia de Copacabana ou você assistiu de casa? Eu acompanhei pela internet depois do show. Não tinha como você não acompanhar, mesmo que você não quisesse, porque foi uma explosão nas redes sociais. A Lady Gaga, de fato, é um fenômeno, e eu observaria principalmente dois aspectos, no mínimo. Tem muita coisa para se falar a respeito da presença dela, do show dela, do movimento em torno do show, enfim. Mas eu queria salientar o aspecto musical e o comportamental do show da Lady Gaga. Quando a gente vai para o aspecto musical, de fato foi um show de música. E ela é uma cantora grandiosa, ela se mostrou uma grande artista, trouxe uma banda, cantou ao vivo. Imagina você cantar ao vivo, sob aquela pressão de mais de 2 milhões de pessoas, todo o aspecto televisivo, midiático em torno daquilo, e de fato ela se demonstrou uma grande cantora. Que para quem canta como eu, é maravilhoso.
Quando você vai a um show, você quer ver o artista na sua inteireza, inclusive na sua fragilidade. Porque voz, se a voz falha, também uma beleza do aspecto emocional da cantora, enfim. E musicalmente a Lady Gaga é inquestionável o talento dela, o quanto ela valoriza o palco, o teatro, a performance e a musicalidade, porque ela estava com uma banda incrível. E, enfim, o segundo aspecto que eu poderia dizer é o comportamental. Foi praticamente uma parada LGBTQIAPN+. Mais e mais e mais. E mais e Foi mais uma e mistura mais. de parada gay com carnaval e ano novo, quer dizer, não podia ser nada mais grandioso, né? E eu queria pontuar o aspecto do lugar de fala, né? Que foi um termo que, inclusive, muito disseminado pela Djamila Ribeiro, uma filósofa negra brasileira. E a Djamila, ela nunca disse que lugar de fala é um lugar onde a gente não pode atuar pelos outros grupos minorizados os quais nós não somos. O que a gente não pode se apropriar, eu não posso me apropriar do lugar da Sarah Zara, da Nina, do seu lugar. Enfim, eu tenho que falar do meu lugar, porque ele existe. Eu posso falar sobre a questão indígena do meu lugar, eu posso falar da questão palestina sobre o meu lugar, eu posso falar da questão das mulheres gordas sobre o meu lugar, mas sem jamais se apropriar do lugar das pessoas LGBTs, como a Lady Gaga fez muito bem. E ela traz o conceito de monster. O conceito de monster é o conceito do desencaixe. É o conceito... Eu não participo desse jogo de padrão social, desse jogo hipócrita, dessa dança hipócrita. Eu tô em outro lugar. Eu não me sinto conveniente. E nem sou condescendente com esse lugar, logo eu sou deslocada. Então todas as pessoas e grupos marginalizados que se sentiram deslocados se encontraram nessa estranheza que a Lady Gaga traz como um conceito, mas não um conceito de vulnerabilidade onde eu me escondo, é um conceito de vulnerabilidade onde eu me mostro, onde eu me revelo. Aquilo que era vergonha não é mais vergonha. Amor, a gente não volta mais pra onde? Pra senzala e nem pro armário. Então a gente vai estar o quê? E nem só pra cozinha, que a cozinha é um lugar lindo, né? A cozinha é um lugar onde... a minha tá maravilhosa. Então as mulheres não vão ficar só na cozinha. Aquilo que era mácula, aquilo que era vergonha, aquilo que era desencaixe, a gente vai, expor. Com muito orgulho. Ela abraça o todo, né? Na música Bad Romance tem uma hora que ela fala assim: I want your ugly, I want your disease, que eu quero o que é feio em você e eu quero o que é doente, eu quero a sua doença também. Então ela diz assim: você pode ser o que você quiser na sua totalidade, porque ninguém é perfeito. E feio pra quem? E doente pra quem? Porque as pessoas trans e LGBTs eram consideradas doença até 15 anos atrás. A gente estava no código de doença. Não, e tem gente que acha que ainda que é doença até hoje, quer promover a cura, enfim. Você, Nina, estava onde? Você viu o show? Porque a Nina já morou em Copacabana, né? Sim, já morei ali na Barata Ribeira, já moramos. Eu também, né? já moramos. E é interessante, eu vi pelo YouTube e fui ali, né, invadida nas redes sociais o tempo todo, antes, durante, depois. E é muito legal você ficar como espectador assistindo quem tá indo assistir também, né? E vendo os looks, e vendo essa representatividade real desses corpos dissidentes que a Sucena trouxe, né? E é importante falar pro pessoal de casa, eu adoro isso, falar pro pessoal de casa. É importante trazer pro pessoal de casa, e principalmente para quem se dói sobre esses corpos dissidentes, né? Falar aqui pro pessoal de casa, gente, atura ou surta, né? Porque esses corpos permanecerão nas ruas, sim, né? Há esse apelo hoje desse diálogo cultural, que as pessoas estão incomodadas desses corpos diversos estarem em manifestações, mas são as únicas formas de nós nos manifestarmos e mantermos as nossas lutas a partir da cultura, né? Cultura que dita liberdade, cultura que dita educação e entretenimento. Mas quando a gente fala de um show como o da Lady Gaga, a gente também está falando de desenvolvimento econômico para esses corpos diversos. E é aí que também começa a incomodar. Porque as areias de Copacabana, as areias da Zona Sul do Rio de Janeiro sempre foram para os corpos da Garota de Ipanema, né? Sempre foram para os corpos dos turistas.
E, no máximo, esses corpos dissidentes estariam ali na prostituição. Quando esses corpos não estão... Ou no serviço, né? No serviço. Quando esses corpos não estão nesse lugar, aí dói, né? Então, para famílias, para vocês, famílias nada tradicionais brasileiras, atura ou surta, porque teremos, sim, revolução a partir desses corpos, inclusive em desenvolvimento econômico. Porque a gente precisa... Cultura gera riqueza. E é por isso que o governo anterior a esse tanto fez para dizimar o nosso âmbito cultural, e agora a gente tem um resgate com o nosso Ministério da Cultura, com o Ministério de Direitos Humanos, com o Ministério da Igualdade Racial e tantos outros, um resgate de trazer esses corpos numa pauta que é uma pauta de pluralidade brasileira. Porque quando a gente fala de cultura brasileira, a gente está falando de uma cultura de um continente. E trazer um ícone como Lady Gaga também é promover cultura e dar oportunidade para ícones como a Açucena e outros regionais também possam ser vistos internacionalmente. Sabe? Não, e depois a gente quer falar mais sobre o aspecto econômico mesmo, os números que esse show gerou. Mas eu quero ouvir de você. Você assistiu o show? Assisti nada. Assistiu nada, mas foi impactada pelas redes, né? Eu tava em casa arrumando casa, que minha casa é nova, arruma a casa o dia inteirinho, que eu varro a casa 24 horas. Mas eu tava vendo os memes, porque eu me diverti. Isso que eu ia te perguntar. Tanto meme do povo rolando na praia de fralda. Você viu? Não, fala, desculpa, eu não vou te interromper, não. Vai. O povo de fralda rolando na praia, aquele áudio de uma senhora falando que a praia tá infestada de viado, viado é tsunami de viado. Viado igual granizo. Falei, gente, eu não achei ofensivo pelo que eu ouvi, assim, porque pelo que eu entendi, ela tá fazendo uma comparação. E quando ela falou da rixa do público da Madonna e da Lady Gaga, aí pronto, não pode falar nada que minha mente pensa, né? O que eu fiquei pensando, a Madonna, ela trouxe ela representou resistência pra galera antiga, né? Que tava, assim, precisando sair do armário, mas tinha que ver no armário. Então, ela era antiga, eu e a Nina. Obrigada, tá, minha querida? Eu não. Mas, assim, a Madonna representa resistência. E, pra mim, a Lady Gaga já vem mais naquela cura de lembranças, porque eu acredito que, quando ela surgiu dentro de um formato fora do padrão, porque antigamente as meninas começaram a sobressair, tinham que fazer nariz, fazer cabelo, fazer um monte de coisa. Eu lembro que a Rihanna era bem diferente, né, do físico dela, e aí quando ela explodiu, teve que fazer cirurgia pra diminuir testa, diminuir nariz, um monte de coisa. E a Lady Gaga, ela era muito criticada pela aparência, o pessoal falava muito do nariz, falava que ela era estranha porque ela não parecia com as mulheres padrão gostosas de lá dos lados de lá que canta. E aí ela continuou resistindo a isso e foi pra frente, ela seguiu adiante. E o que eu entendi é que as pessoas começaram a entender que além de sair do armário, não era o suficiente só, era de falar e verbalizar a dor que sentia pra curar lembranças mesmo, sabe? Aí esse público dela todinho é uma galera que já vem pronta pra entender que eu preciso falar sobre o que eu sinto de verdade, senão não adianta eu só resistir e viver. E aí você vê um monte de gente conseguindo ir para um show, se deslocando, porque o homem perdeu o serviço, né? Você viu como perdeu o serviço pra sair. Eu vi também um rapaz falando que só foi pra acompanhar o irmão dele, porque ele falou, nem sei quem que é Lady Gaga, mas meu irmão falou que é muito importante estar aqui, porque o irmão dele também começou a transicionar como homem trans no ano passado. E ele disse que uma das artistas referência pro irmão não perder a vida, não parar de viver, foi Lady Gaga. Então ele foi acompanhar. Então imagina para o artista entender que, além da música, o artista está representando assim, uma resistência, né? E tanta importância deslocar 2 milhões de pessoas de casa, gente. Pra ficar na praia roçando na areia. 2,1 milhões de pessoas. Mas a Lady Gaga, quando ela surgiu no cenário musical, ela, não só a aparência, o rosto dela era um rosto diferente, estranho, a maneira como ela se veste, as músicas, ela é a Mother Monster, ela é aquela que explodiu com Bad Romance, onde ela simula no clipe o nascimento de um monstro, deixando o monstro sair de dentro de si. E também o show foi meio que uma ópera gótica, completamente estranha para os olhos de uma pessoa que está esperando uma narrativa pop mais dentro da casinha, mais dentro da caixa, né? Ela veio com... tinha uma narrativa de caos, de morte, de renascimento, e termina com ela toda vestida de branco com asinhas de anjo. Quer dizer, é uma trajetória
quase espiritual, inclusive ela foi chamada de satanista, né? Não teve isso, Sara? Tem um negócio desse também, né? Aí teve um atentado junto, aí tiraram o demônio, colocaram o demônio de volta. A gente tem que falar disso de uma maneira assim bem... poderia ter sido uma tragédia, né? Poderia ter sido. Realmente poderia ter sido uma tragédia, mas eu queria falar com você, Açucena, sobre o aspecto do artista. O que será que ela sentiu? Porque ela compôs aquelas músicas, ela entrega um show onde ela canta, ela dança, ela interpreta, ela não faz nenhum movimento sem intenção, ela é uma artista realmente muito intensa, que deve ter um desgaste físico e emocional muito grande, mas o que será que passou pela cabeça da Lady Gaga no momento em que ela olha aquela multidão a perder de vista cantando a música que saiu de dentro dela? Porque a arte transforma, né? Ela transformou a dor dela, porque ela já declarou muitas vezes que tem depressão, ela luta contra a fibromialgia, ela trata, que é uma doença que não tem cura, mas ela trata disso, ela vem a público dizer que ela não é perfeita, que ela é vulnerável, que ela precisa de medicamento para poder se manter funcional. O que será que passou pela cabeça dela? Primeiro, dizer que ninguém é forte o bastante diante de uma multidão daquela. Nem Madonna, a gente sabe, todo mundo treme a perninha. Ninguém fica incólume. Mas quando a gente é artista, a gente sabe do que a gente escolheu para fazer de melhor. E quando a gente sabe que a gente sabe fazer aquilo da melhor forma possível, que a gente ensaiou para aquilo, embora as borboletas estejam voando dentro do nosso estômago, que a nossa perninha esteja bamba, você vai, porque a força é a virada de chave, né? E eu sinto que a Lady Gaga, ela traz essa virada de chave, parece muito como Michael Jackson, inclusive. Madonna e Beyoncé não, por exemplo. Inclusive Beyoncé, eu tô te esperando. Eu não fui até hoje. Agora, se a Beyoncé vir, cara, aí eu vou ter que sair do meu castelo. A especulação tá. A gente agora quer saber qual será o próximo justamente. show. Mas, só pra voltar, porque eu sou geminiana louca e saí do assunto. Mas, assim, eu acho que primeiro, a fragilidade. Eu gosto muito porque a Lady Gaga, ela mostra a vulnerabilidade. Ela chorou, ela ficou emocionada no antes, no depois. Óbvio que ela ficou muito nervosa, mas é um orgulho tremendo você saber que você impactou tantas pessoas, tantas vidas, tantas trajetórias, que você foi trilha sonora e salvadora de tantas histórias mesmo. Às vezes eu recebo no meu Instagram muitas mensagens. Você salvou o meu dia, você salvou a minha semana, eu tava em frangalhos, depressiva, ouvi sua música, assisti uma entrevista. Então imagina o tanto de acesso que a Lady Gaga não tem, justamente por falar da vulnerabilidade dela. E o quanto daquele monstro que ela falou, mais de 2 milhões de pessoas se encontraram com aquele monstro, com aquela fragilidade, com aquela beleza. E aquilo que era fragilidade virou beleza, virou um show para 2 milhões de pessoas. Tem uma frase que eu anotei, que eu vi num post do Instagram que ela fala, que é assim, falar sobre minha dor foi o primeiro passo para me curar. Quando uma artista que atinge tantas pessoas tem a coragem de dizer que ela sofre, que ela passa por situações difíceis e que a vida dela, que parece muito glamurosa, na verdade ela tem os desafios, mas ela segue em frente, ela se cuida, ela segue em frente, ela dá um exemplo de que assim, se eu conseguir, você também pode conseguir. Artista real, né? Artista de verdade. Essa transformação fazia parte do espetáculo, da ópera que ela apresentou e faz parte, por isso que ela é muito genuína, faz parte do que ela é enquanto indivíduo também, né? Que é o que a Sara traz sempre. O aspecto do cotidiano. Ela não é muito... Eu acho que não tem personagem com a Lady Gaga, né? Porque geralmente fala-se que tem o artista e tem o que depois atrás do artista, enfim, mas eu acho que a vida imita a arte bem assim no sentido mais genuíno, no caso da Lady Gaga. E ela é bem ativista, ela sai do lugar dela de conforto, de uma grande artista o tempo todo para falar sobre minorias, sobre prejuízo de outras pessoas. E ela fala de coisas que incomodam a estrutura. E é muito difícil uma artista do tamanho da Lady Gaga se importar com isso, né? A essa altura, o pessoal aposenta cedo. Então ela é uma...
Ela é uma grande artista, uma grande pessoa mesmo, né? Eu queria trazer uma outra questão. Teve um jornalista chamado Dodô Azevedo, que ele assina no Instagram como Dodô Mundi, e o post dele me tocou muito. Ele disse que essa manifestação, essa aglomeração de pessoas em torno de um artista, e pessoas diferentes, né, livres, a comunidade LGBT, e pessoas desprovidas, assim, que não teriam dinheiro, se fosse um show privado, foi um show público, um show aberto, gratuito. Essas pessoas provavelmente não teriam a oportunidade de assistir um show se tivessem que pagar, porque os shows são caros, né? Para quem não tem condição. Então, ele está dizendo que, na verdade, foi um grande ato político, porque a esquerda não está conseguindo mobilizar muito as massas, como já foi um traço marcante da esquerda na época das grandes greves, lá nos anos 80 e tal. E agora, isso parecia um grito de liberdade. Até Lady Gaga também homenageou o Brasil, colocou as cores da nossa bandeira, colocou uma faixa presidencial, os bailarinos todos com a camisa do Brasil. Então, acho que esse aspecto político, não tem como a gente desviar do assunto e dizer que não foi um ato político. Ela pediu um menino negro, né? É um menino negro LGBT para traduzir. E funcionário do hotel. Ao lado da... Assim. E é tão incrível isso, porque às vezes essa direita ela vai diminuir esse lugar como se fosse um show desse pessoal aí da esquerda. Só que não é só um show, né? A gente está falando de cantar cultura, cantar liberdade, cantar democracia. E a última vez que o nosso país cantou, né, e entendeu isso foi na nossa libertação da ditadura. Então, por que na ditadura... O Direta Já, né? O Direta Já. Por que na ditadura os nossos artistas foram os primeiros a serem, né, alvos de perseguição, foram os primeiros que tiveram que sair do país e pedir asilo? Porque o cantar liberta a mente e traz uma educação que muitas vezes a gente não tem na escola, né? Na maioria das vezes a gente não tem na escola. E aí eu fico sabendo de histórias, eu fico sabendo dessa possibilidade de liberdade de pensamento, de liberdade de escolha. A direita não quer isso. A direita não quer liberdade de pensamento. Ela não quer liberdade de escolha, muito menos que você ache que você é alguém, que você é um ser, que você tem direitos, né? Então, por isso, a importância desse show, de shows como esse, a aproximação da esquerda ao popular precisa estar ligado também com programas mais estratégicos, de continuidade nessa comunicação. Não dá para ser também só pontual. Não dá para ser... A Lady Gaga vem, movimenta, né, o que movimentou financeiramente, economicamente, traz esse furor para nós, né, de êxtase, de representatividade. Aproveita e fala sobre os números, Nina, porque está todo mundo super curioso falando... Agora tem uma fake news rolando aí que que o show ele foi financiado com dinheiro público. Eu queria que você explicasse isso, porque é uma fake news e vamos ficar atento, tinha muito patrocinador, né? Sim, sim. A gente precisa entender que esse tipo de show, ele precisa de um investimento inicial da prefeitura e do governo para que a estrutura mínima ela se pague. Então, no show da Lady Gaga não foram abertos totalmente os números, mas o que foi levantado que teve ali um custo mais ou menos de 92 milhões de reais. Desses 92 milhões de reais, um terço ali, 32%, seria de financiamento e investimento da prefeitura mais governo do estado do Rio de Janeiro. Cada um entrou com 15 milhões. O restante, os 62 milhões ou mais, foi tudo de iniciativa privada. Então, se as marcas, né, estão vendo, e marcas grandes de bebida, não vou falar aqui os nomes porque não estão patrocinando, venham patrocinar o programa, que a gente cita no futuro, né? Mais grande. O ICL não tem patrocínio, não tem monetização, o Eduardo Moreira me demite hoje. Aproveitem e entrem lá no iclconversar.com.br e saiba mais como participar e apoiar o nosso canal. Vamos colocar agora um QR Code para você. Né? Se você ainda não conhece o ICL, tem vontade de conhecer, de apoiar essa plataforma com um jornalismo independente, tem agora aqui no seu vídeo esse QR Code para você se inscrever, tá? E financiar, já que nós não temos patrocínio, somos um canal totalmente independente. Faça isso agora, clique aqui já. Esse jabá a gente faz. Mas voltando aos números, nossa, Nina, quase 100 milhões de reais para trazer a Gaga. Toda a estrutura, gente. A estrutura na cidade inteira. Para isso, foi visto que foi movimentado 600 milhões de reais.
em hospedagem, serviços diversos, que aí não é só o dinheiro no hotel, né, pro dono do hotel, mas também todo o mercadinho. Gente, o Saara, no centro do Rio, tava mais bombado do que no Carnaval. Então, empreendimentos de diferentes áreas, né? E, além dos ambulantes, além da galera que tava vendendo até lixeira pro povo subir na lixeira para poder ver o show de areia. Então, a gente tem os informais também sendo apoiados, mas 600 milhões de reais é um belo investimento você colocar. Quem coloca 30 milhões e tem um retorno aí, um ROI, né? Um retorno sobre investimento de 600 milhões. Então, a gente tem aí 2.000%? Fiz a conta certa? Acho que sim. Nossa, por mais economistas como ela, viu? Porque Nina, assim... aplausos pra Nina. Mas tem um aspecto da Nina que... Hoje o aplauso é assim, né? A Nina trouxe uma coisa tão bonita, porque assim, a cultura é a alma de um povo. Por isso que os ditadores têm medo da cultura, têm medo da arte, têm medo da música, do cinema. Porque a cultura é a alma de um povo. Se você tira a alma do povo, o povo fica sem sentimento, tira empatia, né? Fica no automático. Não, e gera, sim, a Nina tá provando pra gente que isso gera retorno. A arte gera retorno, turismo gera retorno. E o Brasil é um potencial gigantesco de turismo inexplorado. Ô, né? Ju, uma coisa que eu expliquei pra uma seguidora minha, é uma senhora mais, assim, 70 e poucos anos, que tudo que acontece na rede, ela vem me perguntando, né? Eu falei, meu Deus, se eu ensinar ela errado, eu tô lascada. Mas eu expliquei, ela falou assim, Sara, mas esse dinheiro dessa cantora aí, a saúde está tão ruim, né? Aí eu expliquei para ela que existem secretarias de tudo. E quando se fala de cultura e lazer, existe uma verba direcionada para isso. E se a saúde e a educação tá ruim, é porque tem alguém tirando o dinheiro de lá. Então a cobrança não tem que ser feita em cima de eventos de cultura e lazer pro povo. Tem que ser feita em cima da portaria que não tá direcionando o dinheiro certo, entendeu? Aí ela entendeu mais rápido. Até eu entendi na hora, que eu também não tava sabendo. Aí eu falei, mesmo, né? Pensei junto com ela. Mas é uma cobrança indevida, né? O povo cobra de não ter o lazer e cultura porque é pro povo mesmo. A grande parte das pessoas que não gostam desse movimento do pobre ter algo para se divertir e pôr o sentimento para fora, mas não cobra do que deve ser feito. Por exemplo, quando alguém rouba da saúde, devolver o dinheiro. Né? Quando alguém rouba da educação, devolver o dinheiro. Então, acho que as cobranças são muito indevidas. E é nessa hora aí que as fake news começam, né? Bom, enquanto a Lady Gaga estava emocionando o Brasil e se emocionando com o Brasil, a gente teve uma disputa por atenção nas redes. O nosso velho conhecido aqui de todas as semanas, Jair Bolsonaro, para chamar a atenção, fez um post absolutamente escatológico, difícil de se ver, uma foto do seu intestino, da sua barriga aberta durante a operação, com o intestino à mostra, para provar, sei lá o quê, para chamar a atenção mesmo. Eu não sei nem o que comentar. O que você achou disso, Sara? Ele precisa ouvir Lady Gaga. Pelo amor de Deus. Esse moço, ele precisa de uma cura, uma libertação da alma. Sabe gente chata? Tem gente que é chata, que ela gruda no assunto e não vai pra frente. Eu acho que o problema dele é uma terapia real. De chegar lá, sentar com o terapeuta e falar realmente o que dói na alma dele. Que dói, que ele sabe que dói, mas não quer falar com medo de ouvir uma resposta, entendeu? Porque chega uma hora, gente, que não passa de estratégia. É uma chatice, é um incômodo desnecessário. E o final de dar o quê? Não, nem os apoiadores dele curtiram, né? De ver ele tão de perto, assim, tão intimamente, porque realmente é de um mau gosto. Agora, eu não entendo como é que uma foto tão violenta, porque uma barriga aberta é violenta, né? Uhum. E não sei como é que isso pode poder numa rede social. Muitas coisas. A gente vai falar sobre regulação das redes já. É sensível o conteúdo sensível, né? É a economia do espetáculo, né? Então, e vale tudo? Não pode, tudo. não pode. Mas isso. Acho que tá chato até pro povo que gosta dele. Já tá chato. Sabe aquele meme? Fala, chata, fala. Agora você fala. E no mesmo dia, ou naquele período ali, o Trump também postou uma foto num site oficial, numa rede social oficial da Casa Branca, vestido de papa. Em cima da cadeira. Nina, Ai, né? eu não sei nem o que comentar sobre isso. E infelizmente é estratégia sim, porque são momentos em que multidões estão conectadas a determinado tema. Então, o Trump aproveitou a hashtag Papa, a hashtag Conclave, para se colocar nesse lugar de Deus, né? De único, de soberano, de umbigo do mundo. Então, a gente não pode nem estar olhando e entendendo o processo de um conclave que pode parecer
se tratar apenas de religião, mas não se trata. A gente está falando de uma liderança mundial, né? A figura do Papa é uma liderança mundial pacificadora, pelo menos é para isso. E também um jogo político, né? Eu até falei no rolê do ICL na semana retrasada, que a gente falou sobre isso. O que eu tinha percebido, toda vez que tem um papo esquisito que tende a perturbar a população, é quando tem esse pessoal no poder. Quando tinha o Bush, sei lá, teve um esquisito. Aí, o outro morreu, aí entrou o Barack Obama, veio aquele bonzinho que a gente gostava. Depois veio o outro, que era também igual. Parece que casa. A perturbação que tá no poder nos Estados Unidos combina com o papo escolhido. Vocês podem reparar, tá? Que eu não tô coisando. E essas movimentações, assim, pelo menos na igreja, deveria ser uma coisa apartada, né? Porque os que estão lá votando, teoricamente, não são políticos. Não, mas tudo é político, né? Mas tudo é um ato político. político. Ô, Nina, uma coisa que você falou que eu tô pensando aqui agora. Nunca a gente viveu o que a gente está vivendo com o Trump também, que é uma articulação e um aparelhamento dos donos das Big Techs. Então a gente está falando de uma informação, eles são donos da informação do mundo. Então, do ponto de vista algorítmico, o Trump tem informações lógico, privilegiadíssimas de como pautar as redes sociais. Cara, dá muito medo, inclusive. Não, muito medo. Não, e se colocar nesse lugar, eles colocam nesse lugar de assim, Papa é a maior autoridade da Igreja Católica. Mas eu acho que vai além disso, Ju. O que eu tô querendo até pontuar é que é a questão mesmo de você ter o controle da informação para você dominar a rede social. Então ele tá pouco se lixando se é o Papa ou não. Primeiro, desrespeito com a morte, com o conclave, com a religião católica, cristã, inclusive que ele se diz um cristão. Mas o uso mesmo algorítmico e de forma política, informacional, como lobby, como... Exatamente. Você vê que tudo é estratégia, né? Tem o filme O Aprendiz, que conta que o advogado dele, o Roy, eu esqueci o sobrenome, que ensinou a ele 3 regras de como é que fala? De manter a atenção. De manter a atenção. Uma delas é provocar o caos e depois negar, que é o que ele está fazendo agora. Agora ele veio a público dizer que, não, eu não tenho nada a ver com isso. Essa foto postaram na rede da Casa Branca, mas não fui eu. Quer dizer, é o Roy Cohn. E ele, enfim, agora ele está na fase que está negando, não fui eu, não tenho nada a ver com isso. É claro que tem, né? Só tem, e a Sucena trouxe perfeitamente bem, né? Eles são donos dos maiores ativos do mundo hoje, que informação, dados. Então, a partir daí, eles controlam, né, todas as narrativas e também movimentações. Mas a gente espera que um conclave se mantenha... A gente sabe que o lobby existe dentro do conclave também. Temos aí riscos de alguns concorrentes ali conservadores. Então, veremos cenas dos próximos capítulos. Mas voltando à Lady Gaga, a gente tem que falar de um aspecto que foi muito, muito difícil, que veio a público, que foi o seguinte. A Polícia Federal do Rio de Janeiro desmontou um plano de um ataque terrorista durante o show. Chegou na casa de um menino. Tinham vários adolescentes cooptados por uma organização de extrema direita, né? Uns extremistas. Eles iam jogar bombas caseiras durante o show, por ódio à comunidade LGBT, e iam transmitir ao vivo também, segundo a apuração da Polícia Federal, o assassinato de uma criança ao vivo pelo Discord, que é uma plataforma que não tem muita regulação. A Nina vai explicar isso pra gente daqui a pouco. Ainda bem que isso foi interceptado a tempo, senão ia ser um segundo Rio Centro, ia ser uma tragédia de uma proporção gigantesca e com motivação de ódio. E essas redes, elas não têm nenhuma regulação. A gente fica, como mãe, perdido, sem saber como que a gente vai monitorar os nossos filhos nas redes sociais. Então,
a Polícia Federal fez o seu trabalho e realmente protegeu o Brasil de uma tragédia gigantesca, né, Nina? Nossa, tem tudo a ver com o que a Sucena estava linkando anteriormente, né? Os donos dos algoritmos. Hoje a gente não tem regulação em redes sociais, tá? Não temos. A gente tem uma PL, um projeto de lei que transitou, né? Foi um projeto de lei de 2020, que já foi aprovada no Senado. E ainda tem que tramitar em outras esferas, né? Irá para a Câmara dos Deputados, mas ela está parada. E a gente precisa retomar. Essa PL 2630, ela tem algumas, não vou dizer falhas, mas ela necessita de algumas complementações para a gente poder falar desse lugar, que é o Discord, por exemplo, de redes como o Discord. Por quê? Porque é a PL da fake news. Então, ela está muito mais embarcada com conteúdos que não são verdadeiros, principalmente que naquela época, né, em 2020, ali a gente sabe muito bem como é que foi o processo em relação a, principalmente de políticos, né, utilizarem as redes para disseminar conteúdos tanto ilícitos como não verdadeiros, mas ela iria regular, né, servidores que seriam servidores para mais de 10 milhões de usuários. Redes sociais, então, como o Instagram, né, as redes de Meta, que tem aí mais de 10 milhões de usuários por mês utilizando a rede. E o Discord tem menos de 10 milhões, tem ali cerca de 5 milhões de usuários, mas aí é a pauta, né? A gente tem que falar do qualitativo, da problemática de informação e da facilidade que é utilizar o Discord hoje no Brasil e no mundo, porque são servidores privados. Então, imagine, você tem aqui, você pode criar a sua comunidade, você pode compartilhar a tela. Então, é por isso que dá para fazer esses chats ao vivo de, sabe, alguém matando outra pessoa ou a pessoa se suicidando. Então, a gente ainda precisa ter maior, né, o melhor olhar sobre essa PL para poder inserir também redes como o Discord e, ao mesmo tempo, manter a questão da liberdade de expressão, a questão de mitigar os riscos, mas também ter uma liberdade de transitar informações e serviços econômicos, porque muita gente, né, trabalha com as redes sociais como inclusão produtiva. Então, é muito sensível, tá? Mas a regulação é necessária. Na Europa tem uma regulação de serviços digitais, mas ela também é um âmbito um pouquinho mais superficial, mas pode nos auxiliar nessa PL. E se a gente for pensar que a gente está falando, né, de 3 milhões, 4 milhões que hoje estão nessa rede, parece que é pouco para um projeto de lei, mas pode ser fatal para qualquer um dentro das nossas casas. E quem tem interesse nesse tipo de aplicativo, né? Nesse tipo de programação. Quem tem interesse? O Discord ele foi desenvolvido para pessoas programadoras, pessoas da área de tecnologia, conversarem, principalmente os gamers. Sabe a galera jogando videogame? Para a galera do videogame poder conversar entre si. Então, já como foi você aparelhado, tá no meio, né? Como você tá no meio do jogo ali, você tá jogando. Então, eu aqui com o celular, eu converso com os meus amiguinhos, teoricamente. E joga ao mesmo tempo. Pelo Discord. A juíza Vanessa Só que Cavalieri, aí virou outra coisa. Ela é juíza de uma das maiores varas de infância e adolescência, eu acho que é do Rio de Janeiro. E ela diz o seguinte: a rede social é uma praça pública, escura e cheia de estranhos. E ela desaconselha fortemente a crianças até 16 anos utilizarem o Discord. E ela também recomenda fortemente aos pais de crianças até 14 de terem um aplicativo de custódia onde você pode monitorar o que seu filho anda fazendo nas redes. É uma questão delicada porque, né, a gente que é mãe, porque tem uma coisa da privacidade do teu filho, até onde você pode... Mas eu acho que a gente tem que ter acompanhamento e tem que monitorar mesmo, porque a gente não sabe o que é que está acontecendo ali. Falamos, né? da série adolescente, inclusive, né? Quem acompanhou a programação sabe do que a gente comentou, inclusive.
Adolescente E quem não acompanhou, eu tô muito jabá hoje, gente. Pois é. E quem não acompanhou, temos episódios já gravados aqui nos Sério. Ô, Sara, como é que você faz os combinados com a sua filha sobre isso? Ela tem Discord? Ela tá em todas essas plataformas? Ela não quer gerar discórdia lá em casa com isso, não. Deus me livre. Então, é uma questão... Esse negócio de tela, de aplicativo, de coisas, é um negócio, assim, muito complexo pra gente, quanto mãe. Por quê? A gente vê um monte de mulheres que são mães, independente se são solo ou não, quando elas têm uma condição financeira melhor, elas têm um suporte melhor na criação dos filhos. E isso inclui tempo também. No meu caso, a minha filha, ela ficava sozinha para trabalhar desde os 4 anos de idade. Então, o que me ajudava a ser uma babá, que era terceirizado, era o celular, né? Então, quer dizer... tem muita gente que condena, porque fica deixando criança mexendo no celular, mas não sabe qual é a condição que precisa. Aí uma mãe que trabalha o dia inteiro, que tem que chegar, arrumar o uniforme da criança pra escola, cuidar da casa, fazer comida, tudo sozinha, ela não tem condição, e nem tempo, e nem cabeça, juízo de chegar, sentar com o filho e perguntar como é que foi seu dia hoje? O que você assistiu? Monitorar o quê? Sendo que tem um monte de coisa. Aí o que a gente faz? Pais, bota aqui. YouTube. Só que aí no próprio YouTube, quando você coloca lá algum entretenimento para criança, já tem uns links que direcionam justamente para isso, né? Então, assim, lá em casa, o que eu fui entendendo agora que a Brisa tem 14 anos, é que muita coisa que ela aprendeu foi me vendo me posicionar. Por isso que esse dia eu estava falando com o pessoal da minha rede social. Se as pessoas não têm capacidade e disposição de se posicionar hoje, em pleno 2025, é melhor nem ter filhos. Porque isso, o mundo hoje exige que você se posicione a favor de algo, sabe? Com tantas bandeiras, não é possível que não tenha uma que você não consiga cumprir a sua função social. E a Brisa, ela já conhece muito sobre essas questões de aplicativo, esses negócios, né? Ela tem quantos anos? 14. Eu lembro que quando ela fez 10 anos, estava naquela onda de matar a gente na escola, com os meninos... Tava dando tiro na escola. Uma cliente minha, eu fiquei desesperada, porque ela falou, Sara, passei a noite na delegacia. Eu fazendo o cabelo dela na época, né? E ela falando, a diretora me ligou pra avisar que a minha filha tava juntando com mais 3 e ia matar os meninos da sala. E aí, elas conseguiram arma, né? Arma de fogo. Deus! Aí, não, a filha dessa minha cliente tinha 13 anos na época. Ela tinha conseguido arma de fogo prostituindo. Uma das meninas deu a virgindade pra um cara que deu arma pra elas. E tava tudo certo. Só que uma arregou, graças a Deus, e deu tempo de avisar pra diretora à noite, que o pai entrou em contato com a diretora da escola à noite, escola pública. Aí conseguiram, né, não cumprir isso. Eu fiquei num desespero tão grande que eu pensei, gente, será que a Brisa quer matar alguém? A primeira coisa que a gente pensa. E ela tinha um diário. Fui pra ver o diário, mas eu não consigo invadir a privacidade dos outros. Eu não consegui abrir o diário pra ver. Pedi minha amiga do salão, falei, lê você aqui, se tiver alguma coisa você me fala. Tinha nada lá, sabe? Mas assim, por ela me ver posicionar e eu tentar conversar com ela em questões sociais, tem uma coisa que ela não sente que é medo de mim. Que inclusive eu até perguntei pra ela, Brisa, tem alguma coisa que se alguém falar, vou chamar sua mãe, você fica com medo? Ela falou assim, mãe, não precisa te chamar porque eu mesmo te chamo. Porque ela já entendeu que primeiro sou eu, sabe? Porque você está criando uma relação de confiança com a sua filha. Sim. Aconteceu, assim, a semana passada, é um assunto, é só para complementar, a minha filha, ela tem celular, eu tenho esse aplicativo Custódia, que eu monitoro tudo que ela faz no celular, e eu estava aqui na gravação da semana passada, quando eu cheguei em casa, ela falou, mamãe, me adicionaram num grupo. Ela tem 4 amigas no WhatsApp que eu liberei, que são amigas que ela faz trabalho da escola e tal. E aí falou assim, me adicionaram no grupo, eu não sabia quem era, achei que eram as minhas amigas, aceitei o grupo. E aí o nome do grupo era assim, adicione todas as pessoas que você conhece. Nossa. Ela adicionou. E aí começou a vir conteúdo, assim, figurinhas de uma menina adolescente com o peito de fora, uma outra sendo enforcada, uma coisa horrorosa. Ela mesma viu que não era conteúdo próprio, ela apagou, me mostrou depois. E aí eu soube pelo grupo das mães que todas as meninas da escola tinham recebido esse convite para entrar nesse grupo. E aí a gente está fazendo agora uma ação coletiva para ver quem criou esse grupo e a gente vai conseguir chegar... Entraram na delegacia. Entramos entramos crimes cibernéticos na delegacia, que é uma coisa que essa juíza, Vanessa Cavalieri, também indica que a gente faça, porque imagina, a minha filha que tem todo o apoio, ela não estava sozinha, eu tenho monitoramento total e ela... correu esse risco, imagina quem não tem condição de fazer isso. Eu acho que eu faço. A gente precisa entender que a internet é um espaço público. A internet é uma janela aberta no nosso privado para o espaço público, e é um espaço público. E é interessante que, quando a gente traz a questão da Gaga,
os corpos dissidentes tomando o espaço público real é uma ameaça e essas pessoas se organizam na surdina, nesse espaço que também é público. Então, por isso que a gente precisa de legislação urgente. Mas vamos continuar ocupando. Tem gente perguntando assim, mas isso é terrorismo ou não é terrorismo? Sim, é terrorismo. É terrorismo. É uma tentativa de atentado terrorista. Então, não... porque eram os meninos. Não. Porque eles só falaram, mas não foi realizado. Não, é uma tentativa de atentado terrorista e tem que ser respondido dessa maneira. Não, e só não foi realizado porque a Polícia Federal agiu a tempo, mas senão poderia ter sido realizado independente, como no filme Adolescência. Infelizmente, isso não tem nada de ficção, é vida real, né? E concluindo rapidinho, Ju, essa questão é rápida. Hoje. Essa questão dos meninos acessarem esse aplicativo, eu acho que a melhor forma é os pais se deixarem parecer porto seguro para os filhos. Até porque para sua filha falar para você, né, desse grupo, ela sentiu confiança nisso. Porque se ela sentisse medo, ela não ia conseguir. Para minha filha também conseguir falar coisas comigo, ela não pode sentir medo de mim. Então eu acho que os pais, independente de direita, esquerda, apesar que, né, às vezes, enfim, sejam porto seguro para os filhos, Mas sabe? eu queria continuar esse assunto sobre maternidade, já que no próximo domingo é o Dia das Mães, uma data muito comemorada. Eu adoro comemorar essa data. A gente sabe que é uma data comercial, mas é também muito afetiva, e aí gera um monte de questionamento. Então a gente queria falar hoje das mulheres que renunciam à maternidade, que decidem que não querem ser mães. Cada vez mais a gente está vendo, eu vi um número, a Paola Oliveira falou no Roda Viva, que 37% das mulheres estão decidindo, optando pela não maternidade. E por que isso? Isso passa pela liberdade de escolha, né? Porque até há pouco tempo atrás, e ainda tem mulheres que pensam dessa forma, que o corpo feminino, a gente nasceu, a gente existe para dar continuidade, para ser mãe. E as mulheres estão falando assim, não, eu posso escolher, eu tenho a liberdade de escolha. Então, assim, o meu corpo o corpo é meu. Tem mulheres que estão optando por focarem na carreira e não querem abrir mão da liberdade, do tempo. Economicamente é muito difícil, a gente sabe bem, né, Sara? Criar uma criança no mundo de hoje. Tem muitas questões que envolvem, né? E a liberdade de escolha é a principal delas. Açucena, as pessoas estão assim... a gente não tem obrigação de ser mãe, e a gente existe independente da maternidade ou não. Para mim, a maternidade foi uma escolha. Como você pensa na maternidade? Como é que você pensa? Você tem vontade? Eu vejo que você é muito carinhosa com as suas sobrinhas no Instagram. Meus sobrinhos, né? Eu tenho Seus sobrinho e sobrinhos, sobrinha. Eu vejo que você está sempre com eles e tal. Como é que você pensa sobre isso? Ser tia é a melhor parte. Ai, Eu também acho, Porque eu quando adoro. a criança fica no nosso pé, a gente, mãe, manda pra mãe. Mas assim, eu não, eu sou apaixonada pelos meus sobrinhos de fato e eu penso em ser mãe. Pra mim vai ser um desafio enorme, inclusive como uma mulher trans, trazer a maternidade pra perto de mim, mas em um momento que eu queira e que eu esteja preparada pra isso. Eu acho que, claro, nunca a gente vai estar pronta pra nada. Em algum momento eu vou falar, quero. Mas eu penso que a gente está num momento histórico muito diferente. A gente... pós-feminismo, as mulheres buscando sua emancipação financeira, e a emancipação financeira leva tempo. A emancipação econômica traz um outro tipo de consciência a respeito do corpo, a respeito do que é ser mulher. Então, assim, se antes a mulher era tratada como uma parideira, uma mulher não podia sentir prazer sexual, gente. A gente precisa dizer isso, que o sexo, de fato, era um instituto de procriação. E não de prazer. Não, prazer pra quem? Pros homens. Tinha uma amiga da minha avó lá em Limeira, eu vou contar uma coisa assim, bem íntima, mas eu não vou dizer nomes, não se assustem, sociedade limeirense. Uma amiga da minha avó, uma vez, sabe naqueles cafés da tarde de interior, falou que o marido dela, ela devia ter, sei lá, ela nasceu em 1910, essa mulher. E ela disse que para ter relação com o marido, ela fazia um buraco no lençol. Vocês acreditam nisso? A mulher não podia sentir prazer sexual. E o que a gente vê
trouxemos o show da Lady Gaga, trouxemos mulheres que demonstram a sua fragilidade como um lugar de empoderamento também, social, econômico, afetivo, sexual. Então, quando a mulher, ela se emancipa sexualmente, corporalmente, afetivamente, psicologicamente, ninguém segura. E claro que ela vai escolher se ela quer ser mãe ou não. E o que a nossa sociedade conservadora não quer é que a mulher tenha poder de escolha. Então, quando a mulher ela tem poder de escolher o seu destino, a maternidade é só mais um aspecto da vida dela. E isso é maravilhoso. E não o único aspecto, né? Porque não o único. E eu lembro que uma vez, quando encontrei, vou colocar uma coisa chique, a Marisa Monte. Ela sempre... Ela adora gastar essa onda. Eu sou da música, ainda bem, né? E a gente tava na casa do Caetano e a Marisa falou... Ela tá um nojo, calma aí, tchau. Eu tava aqui, com o ó, Caetano. até derramei o café de emoção. E aí, eu falei, né? Eu tava emocionada, vendo a Marisa Monte, que eu sou fã ali, papapá, com aquela... E eu falei, ai, Marisa, eu quero ser mãe. E sabe o que a Marisa Monte me disse? Quando eu falei, eu quero ser mãe, e se tivesse transplante de útero, eu colocaria o útero pra poder engravidar e gerar um filho da minha barriga. Ela falou assim, mas você tem útero. Pausa dramática. Você tem o útero do mundo. E o útero do mundo tá à sua disposição. Nossa, que coisa linda. Quantas crianças. E assim, a gente tem visto histórias maravilhosas, assim, de adoção. E acho que é um lugar que a gente precisa pensar. Não necessariamente uma pessoa que quer ser mãe, inclusive, ela vai querer autogerar aqui, mas ela vai gerar aqui. Ela vai gerar aqui. Então, a geração da maternidade, ela existem N maneiras de você gerar maternidade. E, claro, se você quiser. Olha que lindo. Nina, como é que você lida com isso? Você pensa em ser mãe? Você sente uma cobrança social para engravidar? Você tem quantos anos? Eu faço agora 43 Então, anos. As mulheres, depois dos 40, sofrem uma pressão já gigante. Estamos aqui no fogacho, no climatério. Eu né? não, eu tenho meu leque. Mas é importante trazer, meninas, que existem a questão realmente geracional e a questão histórica. Eu sou de uma família que me foi colocado que eu e minha irmã, a gente tinha que estudar para ser alguém na vida. A gente é da geração que os pais fizeram tudo e qualquer coisa e hackearam o sistema e conseguiram dar alguma coisa de educação de qualidade para que a gente fizesse um concurso público, tivesse estabilidade financeira, porque preto, para ter estabilidade financeira e não sofrer racismo e separado na primeira é só no concurso público, né? Sempre foi essa mentalidade dos baby boomers da geração do meu pai. E a minha irmã, ela meio que seguiu esse caminho, mas eu fui a pessoa que eu sou 6 anos mais nova que a minha irmã. Então eu ouvia o meu pai falar para minha irmã assim, não vai engravidar, hein? Porque você tem que terminar os estudos. Não vai engravidar, não vai engravidar, não vai engravidar cedo. Se aparecer grávida aqui, você vai ter que ter a sua casa, porque na minha casa não, certo? Então eu tinha um medo. Eu lembro que a primeira vez, né, porque eu não sou mais virgem, já tem um pouquinho de tempo. Não, jura? Não, gente, não. E aí eu lembro que a minha primeira vez, assim, demorou porque eu tinha um medo. E eu tinha já um namorado que tinha mais de 1 ano de namoro. E eu já era maior de idade, tá? E eu lembro que toda vez que a gente tinha, né, uma intimidade, eu via meu pai falando, mas não vai engravidar. Igual o Júlio chegando. Exatamente. Então, isso para mim foi muito forte ao longo desse início de jornada corporativa. Eu comecei muito cedo, com 18 anos eu já estava em grandes empresas. Então, eu ficava com aquilo, não vai engravidar também para não parar a sua carreira. Não vai engravidar também porque não sei se eu conseguiria parar tudo, principalmente por não estar em relacionamentos estáveis, onde havia essa intenção. Então, foi indo, e eu também não tinha aquela vontade de engravidar. Eu ficava sempre na minha cabeça assim, ai, um dia vai bater vontade, um dia vai bater vontade. Aí bateu os 30. Um dia vai bater vontade. Aí bateu os 40, eu falei, putz, eu tinha que ter congelado, né? E não bateu vontade bateu vontade até hoje. E congelar é caro também, né? Não caríssimo, é todo mundo que pode. De engravidar. Mas desde pequena eu sempre falei que eu iria adotar. Então, hoje em dia, eu já, né, estou vendo essas questões. E é aquela coisa, né? O útero físico, Açucena, tem validade
E depende dessas relações hormonais, e é lógico que a ciência está aí. Pode ser que a Nina, com 50 anos, engravide. Isso não é impossível. Mas dentro, hoje, do que eu imagino, eu serei mãe, né? E entender que a matrigestão, ela vem de um outro lugar. A matrigestão, ela não é gerir, maternar, né? Gerir no útero e maternar só dentro de casa. A matrigestão, né, que é um conceito africano do matriarcado de várias comunidades em África, essa matrigestão ela é comunitária. Então, existem homens no matriarcado que gestam, que cuidam da sua comunidade, que cuidam das crianças, que cuidam dos seus sobrinhos. Por que a gente tem muito amigo africano que fala, fulano é meu primo? Aí você acha que é primo de laço sanguíneo. E não é. É porque é do mesmo grupo social, foi criado junto. Olha, quebrada, e isso é muito de quebrada, né? De periferia. Então a gente matrigesta, a gente gesta o tempo todo. Eu venho gestando muita gente com os programas de educação do movimento Black Money e espero também adotar para eu poder ter uma troca com um ser humaninho dentro de casa, que não necessariamente vai ser um bebê. Eu quero adotar já com determinadas ideias, para já vir carregado de personalidade, sabe? E de história também, e eu poder fazer essa troca. Nossa, muito bonito. Né? Horizontal. Ô, Sara, e você? Como é que foi a maternidade na tua vida? Aconteceu, você tinha um relacionamento sério? A Brisa tem 14, né? Como é que foi pra você? Eu lembro. Você planejou, não planejou? Eu lembro exatamente o momento que aquela criança entrou em mim, que eu lembro. Acho que a mãe, é verdade esse negócio. Que a gente fala, eu lembro o dia. A gente sabe mesmo. A criança entrou em mim é ótimo. Eu lembro quando ela falou, opa, é aqui que eu vou ficar. Eu sei que eu fui morar sozinha desde os meus 14 anos, mas a minha virgindade eu perdi com 19. Porém, eu não tinha essa mentalidade de educação sexual ativa, porque filho de pastor fica aquele medo, né? Aquele negócio de... em casa não era nem proibido, isso, né? Em casa era nem pra engravidar, era pecado fazer sexo antes do casamento, então a gente já sabia que era algum pecado, tinha que esse medo. Só que aí, quando eu comecei a namorar com esse menino que é o pai da minha criança, que foi o primeiro que me assumiu assim, né, socialmente, eu achava que usar camisinha, você usava uma camisinha e tava bom, entendeu? Ah, e uma pra sempre? É tipo assim, eu tô namorando hoje, usei uma. E aí no carnaval, que a Brisa é filha do carnaval, eu sei que eu fui pra casa desse menino roçar o dango no balango-dango o dia todinho. E aí eu coloquei uma camisinha e a gente ficou, meu filho, o dia todo fazendo as bobagens. E aí veio a gravidez, porque acho que a gente usou a primeira, acabou, jogou fora, e ali eu continuei. Porque a mentalidade, porque eu, com 20 anos, era assim... Falta de instrução mesmo, sim, né? de verdade, era muito absurda. Só que assim, eu sei que maternidade, pelo que eu entendi, é tão possível que até um pai pode maternar se ele quiser, entendeu? Até um homem pode maternar. E uma coisa que hoje eu falo, não vou ter filho, mas eu sou mãe da Ana Brisa, se acabar a Ana Brisa, acabou a maternidade, não quero mais. Porque dependendo da cultura que você cresce, né, do suporte que você tem ou não... É muito ruim, né? Você querer maternar de novo. E aí, acho que a gente sempre tá em questionamento. Se você tem filho com 40, mas ter filho velho, vai ter filho velho? Você tem filho novo demais? Mas filho novo demais. Mas você parou a sua vida. E assim, a lembrança que eu tenho de maternidade, que me fez enxergar, assim, o que era ser mãe de verdade, foi na minha gravidez, que já era de risco, que a Brisa, não sei se ela queria ficar na trompa, queria ficar nas costas, aí que a menina arrumou uma confusão no meu corpo. E no 8º mês, o pai dela me deu uma surra. E aí eu tive que lembrar o quê? Proteger, Meu Deus. entendeu? A barriga. Então, o tempo todo que eu não tinha me tocado que ia ser mãe, porque a minha gravidez, eu descobri, já estava indo pro 7º. Então, eu não tive aquele negócio de chá de bebê, essas coisas. E aí, quando eu soube da gravidez, ele me deu uma surra tão grande, que aí eu só lembrava de proteger a barriga. E aí, pra mim maternar, a partir daí, entendeu? Aí é pagar a conta, encher o cu de comida. É só coisa assim que desgasta muito. Então, eu tô esperando... chegar uma época que ela vai me dar os lucros, né, os louros da maternidade, pra eu curtir melhor. Porque, por enquanto, pra mim, não é uma coisa muito boa. É muito cansativa. Mas, 14, né? Falta 4 anos. Ela faz 18. Eu vou ter a casa dela, eu vou ter a minha. Então, ela vai ficar do meu ladinho, mas vivendo a vida dela. E eu vivendo a minha. E eu consigo entender primeiro. Coisa. A gente, pelo que você me conta da Brisa, você tá fazendo um excelente trabalho. Na verdade, ela tá fazendo um excelente trabalho. Mas você também. Você não tem que tirar o seu mérito disso, não, porque você passou por tudo que você passou. E desde antes, você me contou também sua história familiar que antecede você, também não é fácil. Você é uma mulher forte, uma mulher que segurou todas as pontas. Ela é uma menina brilhante, inteligente, estudiosa, bonita. Quer dizer, linda, eu tenho muito orgulho de ter você nessa mesa, porque...
não é todo dia que a gente tem uma lição de vida assim, que a gente... Muito obrigada por compartilhar com a gente. E assim, eu não tenho problema nisso, né? Porque tem muitas mães que ficam comigo e ficam com medo de falar essas coisas, a questão de curar lembranças, né? E tem coisas que não cura, mas você precisa falar. Porque a gente fica tanto tempo todo sendo obrigada a falar que ser mãe é bom, e quando alguém fala que não tá bom, o pessoal fala, ai, mas tá seco demais. Sempre tem um questionamento. Mas cada mãe tem uma estrutura, né? Cada mãe tem um jeito de lidar com as coisas. E assim, a Brisa, ela é o segundo Jesus pra mim, sabe? Ela me salvou de muitas coisas. Então, eu tenho um bom trabalho como mãe, mas ela esperar eu chegar a fazer terapia, que só tem 3 anos que eu comecei a fazer, e ter me suportado durante todo esse tempo da vida dela, que é tão pouco, até eu me reencontrar como uma pessoa mais decente, ela segurou bem pra caramba também, sabe? Então, acho que é uma parceria, assim, de 50-50. Não, mas sabe? é isso que ela tá falando, é muito bonito, porque filho ensina tanto quanto aprende com as mães, sabe? Então, para você que está em casa e tem vontade de ser mãe ou de não ser, você tem liberdade total, mas saiba que você, quando recebeu uma vida, que você vai ser responsável por essa vida, o resto da tua vida, né? Do resto dos seus dias, você vai encaminhar e você vai sempre pensar, mesmo que daqui a pouco ela saia de casa, não, você nunca vai dormir sem falar assim, vou ligar hoje para ver como é que tá a minha filha. Então a maternidade tem muitas nuances, e Dia das Mães tá aí, se você tem mãe viva, dá um beijo, um abraço na tua mãe. Maninha, um beijo, maninha! Honre sua mãe, né? Beijo pra minha mãe também, minha Riva Baroni, maravilhosa, acho que a mulher que eu mais amo na vida, ela e a Duda são pessoas que, eu sou as duas, né? Eu sou as duas, então, eu tenho que aprender a me amar também, amar essas duas figuras tão importantes na minha vida, e a gente continua, e vamos terminar esse programa com muita emoção. Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Boa sorte pra gente nessa. Feliz Dia das Mães. Pra todo mundo que matrigera. E vamos acabar pra cima? Vamos cantar uma musiquinha? Ensina pra gente aí. Então vamos lá. A Sara acabou com a gente. Sara acabou. Então lindamente. Olha a música e foi agora. tocante. Foi lindo. Vai lá, bora. E você, não saia daí. A semana que vem tem mais. Se você gosta muito do nosso programa, se você quer entrar no nosso grupo de WhatsApp, não perde a chance. É icl.com.br/precisamos conversar. Tem o QR Code, você vai receber sempre, se você entra nesse grupo, você vai receber os avisos de quando o programa entra no ar, quando tem reprise, os links do Spotify também, e a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Todas as semanas a gente tem recebido mensagens muito carinhosas no chat e nas nossas redes pessoais. As pessoas estão gostando, as mulheres estão gostando muito, estamos aqui dando voz a vocês. Mandem sugestão de pauta, que a gente está aqui de olhos, ouvidos e corações abertos para vocês. E vamos de Gaga. Vamos lá? Ra, ra, Roma, Roma, ma, Gaga, ulala, a bad romance. Até semana que vem. Beijo, maninha. Ai, gente, desculpa. Garota. Nossa. Acaba com a gente. Por que as elites odeiam tanto o povo brasileiro? Segundo essas elites, as cidades de fora são sempre as melhores, as pessoas lá são mais educadas, honestas, bonitas. Cidade boa é Miami, comida e cultura de valor só na Europa. É sobre esse tema e a explicação disso que farei a próxima aula magna da pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A aula Por que as elites odeiam o povo brasileiro será no dia 15 de maio, na quinta-feira, às 20 horas. É uma aula de graça e aberta ao público. Uma oportunidade única para você conhecer essa pós que é revolucionária. Participe desse momento especial com o ICL e a FESP São Paulo.